Okay? E o after each é o dual do before each, ou seja, depois de cada teste, também isto é pouco utilizado, eu vou executar o código que estiver aqui. Agora, um teste propriamente dito é sempre marcado, tem um método com um nome sugestivo, e é sempre marcado com a anotação teste. Okay? Portanto, quando nós criamos um teste, temos que marcá-lo sempre com a anotação teste. E é isso que vamos fazer aqui. Vamos criar aqui o método, podemos copiar já isto, a estrutura. O teste, ele vai dizer que não conhece, então fazemos o import class, automaticamente addicionally. Se tiver o o Jupyter, o JU, que é a implementação do JUnit, já na classe path, ou seja, já importado, ele automaticamente adiciona os packages correspondentes. Depois, o que é que nós vamos testar? Vamos testar, por exemplo, a divisão por zero. Como, não sei se se lembram, nos slides nós devemos utilizar nomes sugestivos ou representativos daquilo que estamos a fazer e que permitam prever o que é que estamos a testar. O teste da divisão por zero é demasiado abrangente, ou seja, acaba por levar a alguma ambiguidade. Temos que ser específicos, ou seja, temos que ser mais verticais. Então, o que é que vamos testar na divisão por zero? Vamos testar, por exemplo, se a divisão por zero com números positivos se é correta. Ok? Maiores que zero. Então, como é que vamos testar isso? Vamos comentar isto por enquanto. Imaginem que temos uma classe, vamos lhe chamar division. Okay? E vamos criar um objeto deste tipo. Já agora, porquê é que eu comecei por criar este objeto? Porquê é que eu comecei por colocar a instanciação desta classe se esta classe ainda não existe? Porque fazemos test-driven development. E isto quer dizer que primeiro fazemos o erro e depois é que vamos tratar. Vamos corrigi-lo. Primeiro vamos testar, vamos criar os testes, só depois é que criamos o código, né, da aplicação. Exato. E se isto funcionar, o que é que eu vou fazer? O que é que isto pode fazer? Ou seja, se para o caso em que a divisão é feita corretamente, o que é que eu estou à espera de fazer quando utilizo aquela classe? Que métodos é que eu vou invocar e que resultados é que eu estou à espera de obter? O que é que eu faço aqui? O set Ou seja, do a classe está divisor e do implementada. dividendo pode fazer o set do divisor e do dividendo e do get resultado. Por exemplo, vamos ter um método div Sim. que divide, por exemplo, 5 por 3. E aqui qual é o resultado? Talvez double, não sei. Um float, double, float, o que quiserem. Ok. Mais. E agora, o que é que eu estou à espera de obter? É mais fácil assim. O que é que eu estou à espera de obter? 2,5. Então, eu estou à espera de obter, fazer um acerto. O acerto quer dizer que eu estou à espera de obter um determinado valor, uma asserção, não é? Assert equals. E aqui será 2,5. à espera que o res. Aqui o assert equals já agora ainda não
não está, ainda não importámos ali em cima, portanto eu vou colocá-lo lá em cima, não importa, ele faz isto automaticamente. Portanto, o assert equals está à espera agora de um determinado valor, portanto eu vou colocar aqui o res, e eu, portanto, aquela variável que, aliás, vocês podem aceder aqui à documentação, não está a buscar a documentação. Vocês têm que passar dois valores, estes dois valores são iguais. Os valores possíveis estão nesta lista. Primeiro é passado o expected, aquilo que estão à espera de obter, e só depois é que passam o valor que está associado. Se trocarem a ordem também não é relevante, isto é uma questão só de semântica. Nós estamos à espera do 2,5, não é? E o valor que vamos obter é aquele que está ali no res. Ou seja, nós estamos à espera que o res seja igual a 2,5. Okay? O F aqui é só para dizer que isto é float, mesmo a sintaxe do C. Tá? Agora, vou correr isto não vai passar. Né? Tenho erros. Como é que eu resolvo este problema? O compiler nem deixa correr, acho eu. Não, nem sequer deixa executar o código. Então o que é que eu vou fazer? Vou aceitar a sugestão de criar a classe division. Aceito a sugestão. Destination package pode ser o default, não tem que aceitar um package específico. Pronto, criei. Vou voltar aqui. Já não se queixa. Agora, vai se queixar porquê? Por falta o método div. Não é? Aceita a sugestão. Create method div in division. Vou lá. Ok. Aqui o único erro que ele está a cometer é factoring. Pode não ser um erro. Podemos querer fazer divisão de 2 inteiros e devolver um float. Agora, a situação mais comum é termos aqui o float. Não é? Okay, podemos dar aqui nomes às variáveis. Está em inglês. Por aqui. Number 1. Ok. Vamos voltar aqui. O que é que ele está a queixar agora ainda? Temos de dar um return value. Não é? Vamos devolver aqui qualquer coisa. Ok, vamos aqui ao division. Então o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Vamos correr os testes. Portanto, temos aqui vou fazer o run. Running test e falha o teste. Porquê? Porque ele está à espera de 2,5 e está a obter o quê? O que é que ele está a obter? Um 0. Okay? Então, dá vermelho. O que é que temos de fazer? Temos que ir agora aqui à divisão e colocar o quê? Number 1. Podemos inclusive fazer isto. Eu vou considerar isto estranho, mas vamos fazer isto. Ok? Tem lá mesmo 2,5. Corremos os testes. Embora isto não seja... o programador normalmente com alguma experiência acaba por não fazer isto, mas seguimos à risca o teste, é o mínimo de código para passar o teste. Ok, o teste passou. Olha o verde. Ok? Então agora o que é que vamos fazer? Vamos criar mais testes. Né? Seguimos o particionamento de equivalência, portanto, e aquelas regras que estivemos a estudar na teórica. Nós temos que ir aos valores limite. Nos valores limite, temos que ir neste caso não temos para além do 0,
temos só um valor suficientemente grande para ultrapassar o scope da variável, não é? Ou, neste caso, ou grande no sentido positivo ou grande no sentido negativo. E depois temos a situação do zero, que temos que considerar. Mas o zero já lá vamos. Vamos considerar agora aqui um teste para negativos, valores negativos. Negativo. O que é que nós temos que fazer aqui? Passar É aqui só o quê? mudar um menuzinho aí. Ok, e agora vamos alterar isto aqui, não é? O que é que isto tem que dar? Tem que dar menos. Ok. Tem que dar? Negativo. Tem que dar Não, tem de dar negativo? igual, tem de dar igual. Igual, então os dois têm dois números negativos. Tendo os números negativos, o que é que isto tem que dar? 2,5. 2,5. 2,5. Ok? Então, se viemos aqui e mantivemos os 2,5, isto estamos à espera que passe, não é? Sim, vão passar, acho. Ok, então vai passar. Agora, aqui até é melhor por numbers em cima. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos tirar este. O que é que isto tem que dar? Menos 2,5. Pronto, e ele falha. E agora falhou porquê? Vamos à classe e vamos alterar o valor para isto passar. Okay? Ou seja, mesmo que no início alguém coloque aqui um valor ridículo, como que nós colocámos aqui, ou seja, em vez de fazer a divisão dos dois números, estamos a colocar um valor estático, uma constante. À medida que vamos acrescentando testes, nós vamos corrigindo os problemas que nós colocamos, os bugs e as limitações do código principal, através dos testes, ou seja, os testes conduzem-nos ao código final. Aqui o que é que temos que fazer? Em vez de termos 2,5, vamos colocar correto, number 1, por aqui. Ok? Tá? Sim? Corremos. Supostamente deviam passar, não passa. Tá? O que é que vamos testar agora? Os máximos e mínimos. Ok, temos de testar. Os máximos e mínimos também temos de testar, mas qual é o máximo e mínimo aqui? O max float, min float. Normalmente, esse tipo de testes só se faz para uma API ou uma aplicação que está exposta. Ou seja, nunca vamos acima do limite da variável. No entanto, podemos considerar aqui, mas são feitos porque acaba por ser isso é um problema de segurança, não é? Qualquer pessoa depois qualquer programador, se tivermos uma API e estamos a expor
uma determinada função, temos um endpoint associado a uma função, essa função, se nós não validar os limites, é uma forma de qualquer programador estourar com a aplicação, né, que está do outro lado. Embora quando estamos a trabalhar num ambiente fechado, não é? Estamos à espera que o programador tenha o bom senso de validar essa situação. Mas se quisermos mesmo ter a certeza, podemos criar aqui um teste. Aqui que nome é que vamos dar? Float overflow ou qualquer coisa assim. Overflow. Aqui, o que é que vamos passar? Vamos passar aqui a float. Ponto. Qual era agora a variável? Max value. Está aqui, ele devolve o float nativo. Ok. Então passamos aqui mais um. Não é? Vou aqui encontrar. Vou ver aqui. Vamos passar ali um, se calhar. E aqui será isto, não é? Ok? Aí devíamos estar à espera de um erro, não? Sim, mas vamos ver o que acontece. Só para run. Ui, ele aqui até passou. Ele aqui nos está a proteger. Temos que ser nós a proteger. O problema é que internamente o Java, tal como o C, ele faz, se nós excedemos o limite, ele vai nos dar um valor incorreto, ou seja, o valor a seguir, imaginando que temos como limite 99.999. Se nós adicionarmos mais um, ele passa a 0000, ou seja, volta ao início. É circular a representação. Ou seja, aquilo que nós temos de fazer é agora criar os mecanismos na classe para evitar isso. Okay? Mas isto é uma situação, já lá vamos a esta situação. Vamos àquela da divisão por zero porque é mais simples. Esta também é simples, é só que nós precisamos introduzir aqui as exceções para esse efeito. Portanto, na divisão por zero, nós temos portanto, a divisão, fazemos aqui a divisão por zero e isto vai supostamente estourar. Não é? Aqui estamos aqui no assert equal já não temos isto. Okay? Vamos comentar por enquanto e vamos executar o teste. Há aqui um aspecto importante, não há ordem nos testes. Okay? O que é que acontece? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se nós escrevemos este teste, se nós o colocarmos a seguir a este, isto não quer dizer que ele vá ser executado a seguir ao anterior. Okay? Os testes são executados em paralelo. Não há o conceito de ordem aqui. Aqui há uma situação estranha, que ele não está a dar erro. Division. Aqui há alguma... O que é que se passa? Né? Division, div 5, 0. Que devia estourar. O compiler já é muito inteligente. Não. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Se não tem nada no expect, ele... Não, ele devia estourar Mas devia simplesmente. estourar. Isto o código aqui é exatamente igual ao código de qualquer classe. Isto é muito estranho.
Tem que considerar este float, não é? Isto não importa, ele tem que esperar. E se o número 2, em vez de ser float, passar a ser inteiro? Não, mas tem que chegar na mesma. Divisão por zero, divisão por zero. Não. É que na situação nova. Ver aqui uma coisa. Espera aqui. Int float x é igual a number 1 a 5 dividido por 0. É sério? O mundo já não é o mesmo depois disto. E agora é erro. Pois. Pois, O número tem que ser inteiro. Não, o problema não é esse. O problema é a representação do float. O problema é a representação do float. Se fizer um cast no return float, number 1 a dividir por number 2, para ver se... Não, mas não é essa a questão. Nós não podemos dar a volta ao problema. Aqui tem que dar... Ele dá return do float, é suposto. Ele devia obrigatoriamente... Já agora, curiosidade, vamos fazer o seguinte. System out println. O objetivo não é nós solucionarmos o problema, o objetivo é expor o problema, é o contrário. Aí vamos ver aqui o resto para ver o que é que ele coloca. Não, mas se fizer um cast, acho que é isso. Se fizer um cast de float antes da divisão, ele obriga a dar o return e vai gerar o erro, vai dar a exceção. Mas não é preciso dar caso, porque ambos os números já são floats. Não, é engraçado porque ele aqui não tira a exceção. Ele aqui... É porque o segundo número é float. Não é isso. Não é que no float... é o comportamento do compilador. No float, ele em vez de tirar a exceção de divisão por zero, ele devolve um nano. Ou seja, ele devolve o número não atribuído. Mas por acaso nunca tinha percebido disso no Java. Ele não tira a exceção para o float, só para o int. Um bocado estranho. Na verdade é isso que acontece. Ok. O que é que nós temos que resolver aqui a situação? O que é que temos que fazer? Nós devemos estar à espera aqui de qualquer forma. Ok. Isto é só para ver. Nós estamos à espera de obter um determinado comportamento. Qual é o comportamento que nós esperamos da aplicação? Um erro. Uma exceção. Sim. Fazemos uma comparação na classe division. Antes de fazer a divisão, vemos se o segundo número é 0. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui criar uma exceção. Vamos chamar division zero exception. Okay. Vamos dizer que extends e agora vamos dizer aqui, estamos à espera de quê? Dessa classe. Então, o que é que nós vamos utilizar para esse efeito?
Temos que fazer um assert, em cima temos o equals, aqui nós não vamos dizer que estamos à espera de qualquer coisa, não é? Vamos dizer que estamos à espera de uma exceção. Então, vamos colocar aqui o correspondente ao assert throws, estou a dizer, vamos dizer, estamos à espera de uma exceção. O assert throws provavelmente tem que ser importado também, ok? E aqui a exceção tem o nome division a zero. Sim. E a sintaxe aqui é ligeiramente diferente do normal. Nós aqui no assert throws temos que colocar o nome da classe, depois temos aqui uma sintaxe muito parecida com o JavaScript. Em que colocamos aqui o código, queremos que seja executado. Falta aqui uma coisa. Ou seja, nós estamos ao fazer esta divisão, nós estamos à espera deste comportamento. Okay? Então, o que é que colocamos ali? O código necessário para o código que está associado ao assert throws. Qualquer coisa. Não interessa nesta fase. Concordam com isto até agora? Temos aqui o teste de divisão por zero. Nós queremos que o div, no caso de haver uma divisão por zero, atire uma exceção deste tipo. Okay? Podemos utilizar uma exceção dos sistemas do Java, como o number format exception, outra coisa qualquer, mas aqui nem seria bem number format. Ou seja, estamos a criar uma exceção nossa. Okay? Mas podiam ir tentar arranjar uma exceção mais próxima deste problema do Java. Pronto, aquilo que nós queremos dizer é que estamos à espera de obter esta exceção se houver esta divisão por zero. Okay? Então, aqui pode ser, em vez de ter, pode ser 5, outra coisa qualquer. Vamos executar isto. Portanto, o teste falha. Porquê? Porque ele está à espera que uma exceção deste tipo seja atirada, né? Mas não há nada a ser atirado. Okay? Expected exceção to be thrown, but nothing was thrown. Okay? Então, o que é que vamos fazer? Temos que garantir que este div tenha o comportamento que nós esperamos que ele tenha. Tá? Então, agora é que vamos codificar. Vamos aqui ao div. Aqui. E o que é que temos que acrescentar aqui para que possa ter este comportamento? Se o número 2 for igual a 0. If number 2 igual. Fazemos o quê? Throw new exception. Throw exception. Throw in exception. Na verdade é... Division. Exato. Exception. Bem, podemos tirar uma exceção genérica. Ok, falta aqui a questão do... Se nós vamos tirar a exceção, ela tem que estar aqui na assinatura do método. Sabe qual é a diferença entre uma exceção check e uncheck, ou não? Existem exceções que não são obrigatórias em termos de interface, ou seja, exceções são atiradas aqui e que não são obrigatoriamente declaráveis, não é necessário fazer declaração na interface do método. Essas são unchecked. As outras todas são checked, ou seja, sempre que atiramos uma exceção nós temos que alterar a assinatura do método para dizer que este método pode atirar aquela exceção. Okay? Uma exceção unchecked é, por exemplo, uma assertion error com qualquer coisa.
Ok? Ele ali não se queixa. Não obriga a declarar lá em cima. Ok. Vamos voltar aqui ao teste. Vamos correr isto. O teste agora deve-se queixar, porquê? Porque, novamente, está aqui uma exceção que vai ser atirada e tem que ser apanhada de alguma forma. Portanto, uma das sugestões aqui é ou fazermos o try-catch, mas aqui só vai adicionar linhas de código e é desnecessário, ou vamos vamos passá-lo à assinatura do método. Então, vamos aqui começar por colocar a assinatura do método, que é mais simples, torna o código mais simples aqui. E vamos fazer... Então, o que é que está acontecendo? Temos de fazer isso em todos os métodos. Falta ali em cima agora. Corremos agora o código. O que é que foi? O que é que ele quer agora? Acho que é aí que temos de fazer a divisão, não? Para ver se ele chega aqui. Não. Para ver se ele chega aqui. É mesmo que está lá em cima, não é? Pois, também... Pois. Temos que meter essa divisão. Pois, está que está no sítio errado. Já, pois é. Ok, pronto. O comportamento da classe já é aquele que nós queremos que seja. Tá? Ou seja, nós estamos a conduzir a interface desta classe através dos métodos. Ou seja, criamos os métodos e conduzimos o comportamento e a interface dos vários métodos. Aqui podíamos ser mais exaustivos e considerar também aquelas situações dos limites, tá? Como temos o 0, podemos considerar o 1, o 0 como um elemento que separa as duas classes de equivalência, podemos considerar 1 e menos 1. Neste caso não seria 1 nem menos 1, porque é float, portanto seria o valor imediatamente a seguir e imediatamente abaixo. Mas isto depois é uma questão de implementarmos na prática os conceitos que estivemos a ver na teoria. É importante que percebam como é que isto pode ser implementado. Há aqui uma simplificação agora que nós podemos fazer. Se repararem, o division aparece em todos os testes. Nós aqui podemos fazer qualquer coisa para evitar isso. Não é? Neste caso, embora seja perigoso em alguns cenários, porque nós queremos ter um objeto fresco, não é? No início do teste, e não queremos, por exemplo, se este objeto guardasse estado, não tem atributos, mas se tivesse atributos, como os testes são executados em paralelo, todos estes testes, podia haver interferência na alteração, entre os vários métodos, na alteração do estado do objeto. Este div não altera o estado do objeto. Portanto, o objeto não tem atributos, não tem estado. Portanto, a única coisa que faz é calcular a divisão entre dois valores e devolver o resultado. Mas se tivesse estado, era perigoso utilizar o mesmo objeto em todos os testes. Neste cenário, é possível fazê-lo. Como é que podemos evitar esta linha em todos os testes? Devíamos criar singleton. Não. Criávamos uma variável global. Declarávamos isto
Ou então fazíamos isto. Ou então é? before all. Não, mas before all não partilha. Não? Não. Ok, está aqui. Quem é que falou em before all? Ok, before all. E eu, Pedro. Exato. Ok. Então, há aqui um aspecto importante. O before all é comum à bateria de teste. Portanto, isto é uma bateria de teste. Uma test suite. Agora, nós vamos ter um único before all para toda a bateria. Como tal, ele vai obrigar-vos, se vocês não colocarem, ele obriga-vos a declarar o método como estático. Okay? O public não é obrigatório, public static, e aqui teste, agora colocar setup. Colocar setup, é suficiente. E igual a new division. Aqui, uma vez que esta variável também, vai ser estática, vai ter que configurar, esta variável vai ser comum a todos os testes. Temos que declará-la também como estática. Não é permitido. Falta aqui o void. E aí temos de tirar de cada uma das classes. Sim, agora podemos remover as classes. Mas eu relembro, cuidado com isto. Aqui não há alteração de estado. Se vocês alterassem o estado do objeto, não se esqueçam que depois iam ter problemas na interação entre os vários métodos, os vários testes. Portanto, só é válido para situações deste género. Ou, por exemplo, quando vocês pretendem executar uma configuração qualquer de setup no início dos testes, aí também faz sentido utilizar o before all. Quando, por exemplo, se quiserem criar um fecheiro de logs, onde colocam os resultados da execução dos testes e fazer a append a esse fecheiro, abrem o fecheiro aqui e depois fazem a append em cada um dos testes. São situações pontuais. Nunca coloquem aqui código que possa depois ter problemas, ou seja, não arranjem problemas com código que depois possa ser reescrito ou alterado no âmbito de cada um dos testes. Okay? Depois tem também o after all, o chamado método tear down, que vai fazer o oposto. No final de todos os testes, ele vai executar esse método. Okay? Portanto, a lógica é sempre esta. Isto é executado em paralelo, não sabem qual é a ordem, não é a ordem que aparece aqui, é uma ordem aleatória. E depois, no final, se houver um after all, esse método depois vai ser executado. Estavas a dizer qualquer coisa. O before all não era antes de todos os... Não era para cada teste ia fazer isso? Não, isso era o before each. Ok. O before each vocês também podem fazer isso, que é criar, mas aqui também não fazia sentido para o Division. Executar o código necessário, por exemplo, se vocês quiserem colocar uma mensagem, iniciem um novo teste, podem colocá-lo num before each, né? Mas a utilização de before each é muito limitada. Aliás, eu não me lembro de necessitar dessa anotação em nenhum dos testes que já fiz até hoje. O before all é muito importante e o after all. Agora o before each, vocês fazem, porque cada um dos testes tem que ser autocontido. Evitem instanciar fora do teste variáveis que vão precisar aqui. Portanto, a não ser outras situações como esta que não tem estado. Okay? Portanto, cada teste tem que estar isolado dos outros. Ok, basicamente vocês têm depois o assert também not equals e têm outra assert true, em que vocês verificam se uma coisa é verdadeira.
se uma expressão é verdadeira ou há certo false. Mas vão explorando depois isto à medida que vão precisando. Não é tentarem agora absorver muita coisa, porque depois quando estiverem a aplicar isto só confunde. Embora o assert true possa ser sempre pode ser sempre substituído com assert equal, se eles colocarem aqui a expressão e à frente colocarem true. Não é? Okay? Mas também existem eles, só para ficarem com essa ideia. Alguma questão queiram colocar relativamente ao TDD ou em particular aos testes de unidade? Acho que toda a gente sabe. É? Senhor, tu pode disponibilizar esse exemplo? Projeto? Posso? Posso. Eu coloco já posso colocar no Slack, é mais simples. Tá. Ok, pronto. TDD é isto, o resto vocês vão ter uma ficha da TDD. O resto é aplicação prática. Pronto, um aspecto que vocês têm que ter em atenção, o facto de terem que seguir uma abordagem em que a ideia é colocar o código o mais simples possível para criar os testes, em situações normais, vocês aquilo que vão fazer é criar logo o código não só para passar aquele teste, mas também, por exemplo, aquela questão da divisão por zero, da divisão de dois valores. Vocês não vão colocar um valor estático, já sabem que vão ter que alterar aquilo. Okay? Portanto, aqui dá só um exemplo. Portanto, é só para vocês perceberem a lógica do TDD. No entanto, há muitas situações em que vocês não pensam nas condições especiais que depois vão aparecer. No entanto, ao criar novos testes, vão-se dar conta dessas situações porque outros testes vão falhar. Okay? Portanto, à medida que nós vamos criando testes, vamos deparando com situações muito particulares do nosso código, temos que alterar porque estão incorretas, mas são os testes que, ao seguir uma abordagem exploratória depois dos testes, que expõem essas situações. Portanto, não devemos estar preocupados, aqui a ideia é que não devemos estar preocupados com o código em si, mas sim com os testes. Outra coisa importante, os testes de regressão. Um teste que seja utilizado várias vezes para validar alterações no código é chamado um teste de regressão. Uma vez que o código vai ser escrito de uma forma menos correta do ponto de vista da legibilidade, ou seja, a estrutura pode não ser a melhor, mas nós vamos alterar a estrutura no futuro. Okay? Nós escrevemos código para passar os testes e depois alteramos a qualidade do código. Esses testes vão servir também para depois testarmos o código que vai ser alterado no futuro. Ou seja, se nós já temos os testes criados e se a única coisa que nós vamos fazer é refactoring do código, é alterar a estrutura do código, mas mantemos o comportamento, nós estamos confortáveis ao fazer a alteração no código principal, porque os testes vão permitir-nos validar se essas alterações não vão introduzir erros depois de interface. Okay? Não esqueçam que a interface é a interface dos métodos, não é? A interface com o utilizador. Portanto, este é o conforto que é criado pelos testes. Portanto, esse um dos objetivos também. Podemos alterar o nosso código, back-end, sem estarmos muito preocupados com o facto de estarmos a introduzir erros. Portanto, isto se nós criarmos testes suficientes para as situações que estamos a prever que ocorram. Portanto, se nos faltarem testes, claro,
Nós, à parte, acabamos por não testar aquilo que devíamos testar, não é? Portanto, isto é uma abordagem exploratória, por isso é que o processo também tem, além de haverem técnicas específicas, como particionamento de equivalência, valores limite, etc., para podermos validar o nosso código sem deixarmos tudo para a criatividade, sem tornarmos o processo aleatório. Há uma parte também que nós temos que considerar como sendo aleatório. Portanto, há sempre condições especiais que nós não conseguimos prever utilizando essas abordagens. Portanto, isto é um processo complexo. No entanto, temos felizmente métodos que nos ajudam a reduzir essa complexidade. Ok, não há questões? Não? Ninguém tem questões? Eu não sei se alguém colocou alguma questão aqui no Zoom. Ok. Alguém deu resposta? Ok, isto passou. Está a fechar a janela. Relativamente ao TDD e aos testes de unidade, portanto, como vos disse, eu vou fazer uma ficha só sobre TDD. Os testes de unidade vão utilizar daqui para a frente para praticamente tudo. Ok? Portanto, nós hoje durante a tarde eu espero já ter a plataforma configurada para poderem validar os testes. Não estando configurada, porque se não estiver configurada não tem a ver com o facto de estar disponível para isso, tem a ver com o facto de haverem muitos problemas nos servidores, aqueles servidores que foram abaixo na escola, que é necessário remendar e muitas vezes não é fácil, porque tem a ver com pacotes que estão desatualizados, são incompatíveis, etc, etc. Mas mesmo se chegarmos ao ponto de não fazer a correção automática, também depois submetem na próxima aula. Aquilo que é importante é ter as fichas para trabalhar. Não há mais questões? Já sei, é 12h35. Já. Ninguém diz nada. Tudo com fome. Ok. Então pronto, ficamos por aqui. Se não tiver mais nenhuma questão. Ok. Faltou aqui um teste, se quiserem podem fazê-lo em casa, que é o Division Overflow. Ok? Este aqui vai ser desafiante, mas pode ser um TPC com um desafio, não é? Para vocês perceberem o conceito. Tá? Então pronto. Divirtam-se. Bom almoço. Ok. Almoço. Tchau, bom almoço. Tchau.